Nós somos os Lendra. A Lendra é um projeto que surgiu quando nos mudámos para Cabeceiras de Basto, que está no meio do que é um carvalhal. E na altura, quando nós fomos para lá, não tínhamos noção da quantidade de coisas que se poderia fazer com bolota e que na verdade era comestível para humanos, não só comestível, como super nutritiva. E Lendra é o nome dado às bolotas no norte de Portugal e na Galiza. Então nós quisemos recuperar esse nome porque, no fundo, denota a importância da bolota para as populações locais e da importância que ela teve ao longo de séculos como subsistência e também, basicamente, dando continuidade a um ecossistema super evoluído que é este da Península Ibérica, que são os carvalhais. Não precisando de grãos anuais, não precisando de fazer monoculturas como vemos hoje na época industrial, para sobreviver. Sim, que requerem sempre um remexer da terra e um destruir de habitats só para chegar àquilo que categoricamente se imagina que é comida. Trigo, centeio, milho. As culturas celtas, principalmente no noroeste da Península Ibérica, tinham maneiras de subsistir como animais, eles próprios, em ecossistemas que ficavam cada vez mais diversos e cada vez mais abundantes e cada vez mais resilientes. E nós na Lendra o que estamos a tentar fazer é precisamente isso. Não viver necessariamente à moda celta, mas perceber na bolota como símbolo de autonomia e de sustentabilidade como é que podemos desenvolver este tipo de relações com todas as coisas no meio que nos rodeia. E essa pesquisa sobre a Lendra e sobre os carvalhais vai um bocadinho de encontro a esta exposição que nós pensámos para a Capela da Boa Viagem, porque remete para o foco do que era produzido na Ilha da Madeira e que mudou economicamente e ecologicamente a Ilha da Madeira. Ou seja, as 4 culturas principais desde o século XV que foram produzidas cá. Seguido disso veio o início do que se pode chamar o capitalismo moderno, como denota o Jason W. Moore, que escreveu um texto para esta exposição, especificamente para esta exposição, sobre os inícios do capitalismo global, focando na Madeira como o principal ponto dessa aglomeração de interesses. Então, na capela, o que nós fizemos foi arranjar essas 4 produções: a lenha, madeira, cereal, a cana-de-açúcar e a vinha, para fazer uma pilha de composto gigante. Ou seja, em vez de termos os produtos que iriam dar continuação ao império na forma de produtos vendáveis, nós aqui tentamos decompor o próprio império, ou seja, de desformatar o que é visto como produto e que eventualmente se vai tornar terra fértil, se vai tornar em humus, e devolver à terra e à Ilha da Madeira o que lhe foi roubada e introduzir nova fertilidade a partir destes materiais. Pronto. Agora. Um dos conceitos que nós estamos a introduzir com o efeito benéfico de uma pilha de composto é o de que não há necessariamente parâmetros limitadores assim tão graves na topografia e na fertilidade dos solos, como se costuma acreditar, por exemplo, em estudos agronómicos. Acredita-se que se retirares a produção, estás a retirar a fertilidade à terra, quando na realidade um solo vivo e completo vai sempre conseguir produzir mais. O que isto quer dizer é que
por mais roubos que tenham acontecido na história, mesmo que com esses roubos todos, uma pilha de composto pode devolver à terra, efetivamente, não aquilo que foi roubado, mas os danos que foram causados na camada de transição entre o mundo mineral e o mundo orgânico, no solo. Então a pilha de composto feita especificamente com estes materiais, que são símbolos de poder e de império, devolve à terra a capacidade de ela própria, como ser autónomo, regenerar-se e criar abundância novamente. Com o uso do microscópio, com esta formação que também temos em microbiologia da Terra, entrar um bocadinho e dar visibilidade e dar som a essa microbiologia da Terra que está em ação quando criamos uma pilha de composto e quando degradamos estes materiais. Ou seja, é um bocado trazer essa ciência mais didática, mais explicativa, para que se perceba realmente que isto está a acontecer e a importância disto. E a dar visibilidade e a dar som também estamos a criar, de uma forma artística, estamos a dar visibilidade Sim. a essas agências que muitas vezes, e que agora, hoje em dia, são completamente desvalorizadas. A exposição tem esta pilha de composto e o que podemos também ouvir quando entramos é uma instalação sonora que dá som aos vários micro-organismos que estão a entrar em ação numa pilha de composto e que tem várias fases, porque atinge uma fase termófila, que depois organismos chamados patogénicos morrem e depois dá uma continuidade, dá uma emergência a novos organismos mais evoluídos e a mais fungos que vão decompor para além das bactérias e dos protozoas que estão presentes no composto. E o que podemos ouvir é um género de sonificação, é uma atribuição de sons a cada micro-organismo que nós próprios demos e nós gravamos esses sons. A acompanhar temos também uma projeção de slides que são imagens históricas das várias culturas da apanha, tanto da lenha, do trigo Processamento. e também depois do processamento. E entre essas imagens estão imagens de micro-organismos, ou seja, tem imagens microscópicas das várias terras que fomos recolher já na contemporaneidade dessas várias culturas, incluindo, em referência à lenha, por exemplo, nós fomos mesmo a florestas buscar essa matéria. Sim, tudo aqui na Madeira. Nós tivemos 3 dias para ir recolher materiais, ou seja, a cana, a lenha, as palhas dos trigos, dos materiais, as videiras, tudo aos sítios. Em referência a essas imagens, temos também cantos de trabalho, também entoados por nós, que fazem parte do início da peça sonora, que depois vão dando lugar aos micro-organismos, ou seja, um certo tipo de decomposição destas cantigas, dos próprios materiais que eram acartados. E isto tudo é uma coisa que a gente faz numa reatuação em modo de concerto, ao vivo, em que se constroem as camadas todas, desde as cantigas tradicionais, enxertos, até à entrada orquestral de cada um dos agentes microscópicos, que vai fazer um tipo de trabalho diferente, que vai ter uma função muito específica e diferente nessa grande decomposição das matérias. Alguns nematóides fungívoros. Para nós, pôr a pilha de composto num local que é considerado sagrado e que é um bocadinho antitético a esta relação de que é uma pilha de composto vista no campo, ou como é que as pessoas realmente olham para material que se está a decompostar e que não está em forma de produto e que muitas vezes até descartam ou vêm como lixo, vêm como uma coisa para deitar fora, quando na verdade é a maior riqueza que temos. Ou seja, é posicionar essa pilha de composto no local mais sagrado possível, porque é realmente isso que é a coisa mais sagrada, que é a coisa mais importante que temos. E tem também o altar em que a santa olha com um globo na mão, ela tem um globo na mão e está a olhar quase para a própria pilha de composto. Nós também achamos interessante esse posicionamento. Nós poderíamos pôr nesse ângulo de visão, ou seja, ela olha para esta coisa que nós queremos dar valor e importância. Ou seja, a desconsagração do Império, desacralizar Não. necessariamente a vida em si.
Estamos só a desacralizar a ideia de que a vida parada em produtos e em mercados e vendável e que explora tanto as pessoas como a natureza não é o que se quer para o futuro, nem é possível.